da igualdade e dos direitos sociais, portanto. Mas há um outro plano em que isto entrou em crise, que foi justamente não a questão das desigualdades, mas a questão da exclusão. Ou seja, aquelas políticas de assimilação, de tornar iguais diferenças de natureza cultural, de natureza religiosa, de natureza étnica, etc. Também esse esquema, inventado um pouco, mais ou menos próximo de nós, entrou em crise. E entrou em crise justamente por causa da intensificação dos fluxos migratórios. Ou seja, esse modelo pôde funcionar de maneira boa ou má, nem sequer estou a julgar isso, mas pôde funcionar enquanto essas sociedades tinham dentro de si minorias, e minorias que eram efetivas minorias, que não levantavam qualquer tipo de desafio essencial à estabilidade desses mesmos países. Mas com a intensificação dos fluxos migratórios, isso tornou-se totalmente insustentável. Tornou-se totalmente insustentável. Porque são minorias muito mais fortes, muito mais significativas, que colocam problemas, desafios nesse sentido, entenda-se, desafios muito mais intensos a estas mesmas sociedades. E a resposta, bem sabemos, foi uma resposta tendencialmente de fechamento, leia-se a Europa Fortaleza, por exemplo, de fechamento e até de xenofobia, como é bem sabido. E, portanto, para terminar este segundo ponto e entrar no último, eu acho que nós temos uma herança complicada, que aparentemente era muito simples: igualdade e assimilação, portanto, anulação das diferenças, quaisquer que elas fossem. E isso entrou em colapso no nosso tempo. Estamos justamente no tempo do colapso dessas políticas, desse entendimento das coisas, e agora estamos a despertar de uma forma lenta para o erro que cometemos enquanto espécie, enquanto mecanismos de governação, etc. Estamos a despertar de maneira demasiadamente lenta para a necessidade de casar igualdade e diferença. E o erro foi justamente esse. Não termos sabido, não termos tido a inteligência de casar igualdade digna com diferença digna. E esse é que é o ponto. E, portanto, queria terminar só dando-vos conta de 3 brevíssimas reflexões, quase telegráficas, a propósito daquilo que, do meu ponto de vista, são, elementos que me parecem, ao nível do pensamento e, quem sabe, da ação, contributos importantes para sairmos desta situação apodrecida e podermos encontrar pilares para uma nova agenda em que justamente políticas de igualdade e políticas de diferença sejam olhadas como complementares e não como antagónicas. E esse é o ponto. Então, a primeira reflexão, muito telegráfica, repito, é que é esta, tão simplesmente quanto isto: nem todas as diferenças são negativamente discriminadoras das pessoas. Por outras palavras, há diferenças e diferenças. E, portanto, eu não absolutizo, para voltar à intervenção anterior. Eu acho que justamente, aliás, a doutora Raquel Marchand fez exatamente essa referência, que me pareceu muito acertada, é que justamente temos que combater essa forma de pensar que oscila entre a absolutização da igualdade e a absolutização das diferenças. Há diferenças e há diferenças. Há igualdades e há igualdades. Há igualdades que oprimem e igualdades que dignificam. E há diferenças que oprimem ou que inferiorizam, para voltar à frase que citei no início, e diferenças que são condição de dignidade. E que, se nos forem tiradas, nos tiram a dignidade. Este nós é um nós variável e precisa, portanto, de ser aqui cuidado. Portanto, eu creio que precisamos de ser educados, no sentido mais amplo que esta palavra pode ter, no nosso olhar, na nossa sensibilidade, no nosso conhecimento, mas precisamos de ser educados para perceber a diferença que há entre as várias diferenças.
as diferenças que dignificam e as diferenças que inferiorizam. Precisamos ter discernimento. Educar esse discernimento é talvez uma das tarefas mais importantes que temos hoje pela frente. Nas universidades, nas associações, nas escolas, na política, onde quer que seja. Esta é a minha primeira reflexão. Portanto, essa coisa essencial que é a de perceber que as diferenças são diferentes entre si. Desculpem lá o jogo de palavras, mas acho que toda a gente percebe. A segunda reflexão é para insistir ainda num ponto e, uma vez mais, ir ao encontro da intervenção anterior. E que é basicamente isto. As diferenças e os seus fundamentos, há bocadinho falava-se das culturas, não é? Não são coisas fechadas, não são coisas estáticas. E, portanto, nós precisamos, acho eu, de também nos educarmos para as coisas dinâmicas, para a mudança, e não para a categorização em gavetinhas, sossegadas, que nos dão um imenso prazer porque nos permitem arrumar a realidade em segmentos. Mas depois que a seguir, quando vamos ver, a realidade já mudou e as gavetinhas já se tornaram totalmente inúteis. E, portanto, por exemplo, falar de culturas, então, desse ponto de vista, o senhor, é uma coisa terrível. A preguiça intelectual que domina por aí, e nem sequer vou dizer o que é o aí, toda a gente saberá, mas a preguiça intelectual que domina por aí é uma coisa medonha, porque digamos, é um discurso tão fácil de catalogar pessoas e estilos de vida e gostos e opções, enfim, catalogá-las com um rótulo cultural determinado, como se esse rótulo cultural fosse uma espécie de categoria eterna que dura desde o princípio da história e vai terminar assim no fim da história. E não é verdade. E não é verdade. Porque naquele país... Bom, isso mexe muito comigo. Naquele país há diversidade religiosa. Portanto, é natural que haja guerras e conflitos. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer, pelo facto de eu ter uma fé X e o outro ter uma fé Y, isso significa que vivemos no século XII? Ou no século V a.C., e, portanto, uma vez que eles lá no século V a.C. andaram à pancadaria, temos que andar à pancadaria até ao século 32 depois de Cristo? Quer dizer, vamos lá ser sérios, não é? Desculpem pôr assim as coisas, mas eu fico um bocadinho, como já perceberam, um bocadinho irritado com estas coisas. E isto para dizer, portanto, que as culturas, se é que isto se pode dizer assim com esta facilidade, mas enfim, as grandes referências, as grandes matrizes culturais são muito heterogéneas. São muito heterogéneas. Quer dizer, quando o Sr. Huntington sugeria por aí há algum tempo que isto caminhava para um choque entre civilizações e dividiu a coisa entre 5 ou 6, 7 ou 8 civilizações, uma delas era cristã, a outra era muçulmana, a outra era hindu, a outra era não sei quanto. Quer dizer, eu vejo-me a certa altura metido no mesmo barco que outras pessoas com as quais eu só tenho antagonismos. De facto, somos ambos cristãos, mas eu não tenho nada a ver com aquela pessoa. Quer dizer, ele defendeu a invasão do Iraque, eu fui contra. Ele defende a segregação das mulheres, eu não defendo. Ao contrário. E, portanto, eu tenho que ser fatalmente metido dentro do mesmo barco que esse tipo de categorizações. Não. As culturas são muito heterogéneas. Em todas as culturas, repito, esta palavra mete-me um pouco de impressão, mas em todas as culturas, em todas as matrizes culturais, há linhas muito diferentes. Há linhas de progresso e há linhas de retração. Há linhas de abertura e linhas de fechamento. Há linhas... vou utilizar uma palavra que deixou de estar na moda. Há linhas reacionárias e linhas progressistas. Mas alguém tem dúvidas sobre isso? Que há na civilização, ou como se queira chamar, na cultura europeia ocidental, diferenças abissais desse ponto de vista? Ou na cultura muçulmana? Ou os muçulmanos são todos iguais? São disparates.